Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Antes de tudo, já deixa o seu gostei nesse vídeo e se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito. O assunto de hoje é certo disciplinar na igreja? É bem verdade que muitas igrejas, ou a maioria das igrejas, tem um sistema de disciplina próprio. O que é a disciplina na igreja? A disciplina na igreja é um período que uma pessoa que faz parte daquele ministério, daquela igreja, um membro, ele passa, quando ele faz algo de errado, ele entra em um período de disciplina. Ele fica sem exercer as funções que ele normalmente exerceria na igreja. Se ele participava de um grupo, ele não participa mais durante aquele período. Se ele tinha oportunidade, ele não tem oportunidade durante aquele período. E em muitas igrejas, a pessoa não toma a Santa Ceia também nesse período, pois é um período de readaptação à igreja. É um período que a pessoa passa realmente de banco, ele passa no canto, ele passa sem exercer nenhuma função na igreja. E a pergunta desse vídeo é: isso é certo? É correto disciplinar na igreja? Para falar a respeito de disciplina, a gente vai entrar em um assunto muito interessante, muito importante. Qual é o assunto? É a respeito também de se confessar. Porque primeiro a gente vai falar sobre a disciplina, e depois a gente vai falar um pouco a respeito de se confessar. A disciplina na igreja, ela pode ser algo muito certeiro. A disciplina na igreja, qual é o objetivo dela? É o objetivo da pessoa não fazer toda e qualquer coisa na igreja e ficar por isso mesmo, certo? Porque às vezes nós pensamos que a igreja é uma bagunça ou alguma coisa bagunçada, porque as pessoas fazem o que quer e não tem nenhuma punição por isso e continuam fazendo, exercendo os cargos normalmente. E a disciplina ela veio exatamente por isso, para que a pessoa ela não faça as coisas e continue do mesmo jeito, certo? É como se fosse para que uma pessoa ela não olhe de fora e diga assim: oh, mas aquela igreja é uma bagunça. A pessoa faz tudo o que quer na vida e continua exercendo os cargos lá na igreja. Então, o período de disciplina ele foi criado exatamente para essas coisas. Qual é o problema da disciplina atualmente? É que a disciplina, ela muitas vezes é levado como um meio de perdoar pecados. Tem pessoas que usam a disciplina como forma de expiação de pecados. Tem gente que acha que se ele não se disciplinar, se ele não pagar aquela disciplina, ele não será perdoado pelos pecados. E é claro que não. Porque a única coisa que pode perdoar pecados é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Nada além disso é capaz ou tem o poder de perdoar pecados. Então, o ato de disciplinar na igreja é algo próprio da igreja, é algo local, é algo feito para a organização da igreja e não para expiação de pecados. Alguém que está em disciplina na igreja não pode ser levado como se, enquanto eu não tiver, enquanto eu não tiver pagado, enquanto eu não tiver pago os meses ou os dias de disciplina, eu não serei perdoado. É claro que não. A partir do momento que você se arrepende e confessa para Deus, você será perdoado pelos seus pecados. É por isso que eu não concordo, por exemplo, com uma pessoa em disciplina ela parar de tomar a Santa Ceia. A maioria das igrejas fazem isso, isso é algo que eu discordo. Por quê? Porque o ato de tomar a ceia é um mandamento de Cristo. Então, se você se arrepende e pede perdão a Deus de todo o seu coração, Ele vai te perdoar. A disciplina, em minha opinião, deveria ser feita apenas para pessoas deixar de exercer certas funções na igreja e não deixar de tomar a ceia. E agora vamos falar a respeito um pouco de o ato das pessoas se confessarem. Porque muitas pessoas
entram em disciplina, pois se confessam aos pastores ou líderes espirituais, confessam seus pecados. Isso é bíblico? Isso é correto ou não? Vamos lá. A Bíblia ela nos exorta, sim, a confessar os nossos pecados uns para os outros. E qual é o objetivo disso? É o fortalecimento espiritual. A Bíblia não vai incentivar você a confessar os seus pecados para outra pessoa, simplesmente porque se você não confessar, você está em pecado. Não. O ato de confessar o pecado, ele vai ser bom quando o seu líder espiritual pode te dar alguma assistência espiritual, te dar um conselho, um exemplo. Então, se você cai muito em um erro, em um pecado, ou se caiu alguma vez, o objetivo de se confessar é que a pessoa ela venha te instruir a como fazer para sair daquela situação, ou o que fazer para sair daquela prática, daquele erro. Então, é uma assistência. Alguém sabe o que você está passando, sabe o que você está vivendo. Uma pessoa espiritual vai te acompanhar até você conseguir vencer aquilo ali, tá? Então, o ato de se confessar não deve ser usado também para expiação de pecados. Tem gente que faz qualquer coisa ali e acha que se não se confessar para o líder espiritual, ele não será perdoado. E é claro que não, certo? É muito interessante porque o ato de se confessar geralmente leva uma disciplina, porque a pessoa se confessa e a pessoa logo é disciplinada por aquilo que fez. Mas vamos ver, por exemplo, a disciplina ela foi criada não para punir a pessoa pelo que ela fez, mas para que as pessoas venham ver que a igreja tem organização e não para punir a pessoa pelo que ela fez. Porque a condenação, a punição, ela vem do próprio Deus. Se a pessoa se arrepender e pedir perdão a Deus de todo o seu coração, Deus vai perdoar. O ato da disciplina, ele vai ser muito proveitoso na seguinte questão. Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que prega na igreja, uma pessoa que é muito bem vista na igreja, prega, faz parte de um grupo, é líder de alguma coisa, de repente essa pessoa, ela é pega lá no mundo, lá fora, pegou uma briga, uma discussão, falou um monte de coisa que não devia, isso saiu na internet, viralizou, por exemplo, as pessoas da cidade ficaram sabendo. A questão é, se essa pessoa for vista dias depois, lá em cima do púlpito, pregando de novo, fazendo as coisas do mesmo jeito de novo, o que é que uma pessoa de fora vai dizer? Ou até mesmo dentro da igreja. Essa igreja é uma bagunça. Essa pessoa fez o que quis lá fora, faz o que quer e mesmo assim continua pregando normalmente nessa igreja, continua exercendo o cargo normalmente nessa igreja. Essa igreja é uma bagunça. Então, nesse caso, vai haver-se uma disciplina para que a pessoa passe um período de tempo sem exercer as funções até que as coisas se acalmem e a pessoa volta gradualmente para as suas funções. Ou seja, quando a igreja ela identificar, ela vê que a pessoa ela mudou, ela quer mudar e ela quer voltar a fazer as coisas de Deus sem escandalizar lá fora, aí a pessoa vai ser colocado gradualmente ao seu cargo, à sua função que ela exercia, que ele exercia. O que não pode acontecer é uma pessoa fazer o que quer da sua vida e continuar exercendo os mesmos cargos, as mesmas funções na igreja, como se a igreja fosse uma bagunça. É claro que não. Então, a disciplina, ela é correta? Depende do caso. Se for um caso de escândalo, é necessária a disciplina. Mas se não houver casos de escândalo, a pessoa ela precisará passar por uma ajuda espiritual. O cara pecou sozinho lá, ninguém ficou sabendo. Claro, ele vai procurar uma ajuda espiritual do seu líder, se este for confiável. Mas claro, se um líder não for confiável, por que você está indo nessa igreja ainda, né? A gente só vai em um local, em uma igreja, quando a gente confia no nosso líder espiritual.
Então, se você não confia no seu líder espiritual, melhor que você saia dessa igreja e procure uma que você confie no líder espiritual. Então, espero que eu tenha sanado dúvidas suas através desse vídeo. Deus abençoe tua vida, fique com Ele e até a próxima, se assim Deus permitir.